Bom dia, sejam bem-vindos ao podcast Literando. Meu nome é Igor. Hoje estamos na presença dos convidados Cássio, Opa! Vinícius, Salve, rapaziada. João Pedro Bom dia! e Carlos Henrique. Salve, salve. E hoje iremos trocar uma ideia sobre Castro Alves, a terceira geração do romantismo, e também vamos declamar o poema A Canção do Africano. É muito interessante falar sobre o Castro Alves, porque ele é conhecido como poeta dos escravos, por causa de seus poemas abolicionistas. Mano, Castro Alves era conhecido por seus poemas abolicionistas, mas ele escreveu também poemas de amor. Mas sua poesia social era tão, mas tão boa, que fez dele o principal nome da terceira geração do romantismo. O poema O Navio Negreiro é o mais conhecido do escritor Castro Alves, por sua importância histórica e política. Porém, poemas como Mocidade Morte, Dedicatória e O Laço de Fita, presentes em seu livro Espumantes Flutuantes, mostram a sua capacidade de fazer versos sobre variados assuntos. Mano, infelizmente ele morreu cedo, com sua saúde frágil e instável desde os 17 anos, devido à tuberculose. Não conseguiu combater a doença e morreu aos 24 anos de idade, deixando inacabado seu livro Os Escravos. Agora que falamos sobre o Castro Alves, o que podemos falar da terceira geração do romantismo, da qual ele fez parte? Então, a gente pode falar que essa fase foi marcada pela busca da identidade nacional e um imenso sentimento de igualdade e liberdade. Sim, por este motivo, o tema sobre o abolicionismo, que foi um movimento que reuniu um público de camadas diferentes da sociedade contra a escravidão, foi bastante escrito e citado pelos autores. Mano, o mais da hora é que nessa fase o poeta podia se expressar de melhor maneira, tá ligado? Eles valorizavam bastante o ser amado. Exatamente, paizão. Ao invés de enaltecer, coloque-se como seres iguais, que têm liberdade de amar e se expressar. E também a fuga da realidade, que não está mais presente. Essa fase durou entre 1870 a 1880. Agora iremos declamar para vocês o poema A Canção do Africano, de Castro Alves. Lá, na úmida senzala, sentado na estreita sala, junto ao braseiro, no chão, entoa o escravo no seu canto. E ao cantar, corre-lhe em pranto. Saudades do seu torrão. De um lado, uma nega escrava, os olhos no filho cravam, que tem colo a embalar, e a meia voz a responde, ao canto e o filhinho esconde, talvez para não escutar. Minha terra é lá bem longe, das bandas de onde o sol vem. Essa terra é mais bonita, mas a outra eu quero bem. O sol faz lá tudo em fogo, faz em brasa toda a areia. Ninguém sabe como é belo ver de tarde a papaceia. Aquelas terras tão grandes, tão compridas como o mar, suas poucas palmeiras dão vontade de pensar. Lá todos são felizes, todos dançam no terreiro. A gente lá não se vende, como aqui, só por dinheiro. O escravo calou a fala, porque na úmida sala o fogo estava a apagar. E a escrava acabou seu canto, para não acordar com o pranto, o seu filhinho a sonhar. O escravo então foi deitar-se, pois tinha de levantar-se bem antes do sol nascer, e se tardasse, coitado, teria de ser surrado, pois bastava escravo ser. E a cativa desgraçada deita seu filho calada, e põe-se triste a beijá-lo, talvez temendo que o dono não viesse, em meio do sono, de seus braços arrancá-lo. Esse foi o poema A Canção do Africano. E agora iremos conversar um pouquinho sobre esse poema. Em seu poema, Castro Alves faz com que o leitor se projete na visão do escravizado e passa um sentimento muito forte, tornando o poema carregado de um imenso peso histórico e cultural. Enquanto lemos esse poema, somos colocados na pele do escravizado. Sentimos sua tristeza, seu medo, preocupação, a angústia da saudade de seu antigo continente. Pois é, e também é possível sentir toda a desumanidade que é a escravidão, pois o poema mostra de forma mais pura a real sensação da vida de um escravo. Mano, também mostra como a mãe não tirava os olhos do seu filho, escondia como forma de proteção, para acabar tentando poupar a criança do pior. O
peso desse poema se encaixa muito bem ainda nos dias atuais, fazendo a gente refletir por que ainda existe tantos casos de injúrias raciais, mesmo as pessoas sabendo que toda a história do passado, conhecendo a desumanidade que foi a escravidão. Sim, mano, exatamente. Agora fica todos refletirem por que essa diferença racial ainda existe nos tempos atuais. O quão medieval é esse tipo de atitude. Sim, mano, exatamente. E todos nós temos que parar, refletir, tentar encontrar uma maneira de nos tornarmos melhores a cada dia. Essa conversa estava muito, muito boa, mas infelizmente o nosso tempo está acabando. Muito obrigado a todos por terem participado e acompanhado até aqui. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.